Capítulo 5. A onipresença de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 7. Em toda a doutrina cristã, encontram-se determinadas verdades básicas, às vezes escondidas, e na maioria das vezes aceitas por inferência e não declaradas, mas necessárias à verdade total. Assim como as cores primárias se encontram em toda e qualquer pintura e são necessárias ali. A onipresença de Deus é uma dessas verdades. Deus habita em sua criação e em tudo está indivisivelmente presente, porquanto tudo é obra sua. Isso é claramente ensinado pelos profetas e apóstolos e é geralmente aceito pelos teólogos cristãos. Isto é, aparece nos livros, mas por uma razão desconhecida não está arraigada no coração dos crentes em geral, de modo a tornar-se parte de sua crença diária. Alguns mestres cristãos procuram evitar as implicações mais sérias dessa verdade e, se tem que mencioná-las, fazem-no superficialmente, de modo que ela quase perde toda a sua significação. Quero crer que esse temor se deva ao fato de recearem ser acusados de panteísmo. Entretanto, a doutrina da onipresença divina de forma alguma é idêntica ao panteísmo. O erro panteísta é por demais palpável para enganar alguém. Ensina que Deus é a soma de todas as coisas criadas. Assim sendo, a natureza e Deus seriam a mesma coisa, de tal modo que quem quer que tome numa folha ou uma pedra toca em Deus. Naturalmente, que isso equivale a degradar a glória da incorruptível divindade, e o fato de querer se tornar todas as coisas divinas é uma forma de afastar completamente a ideia de uma influência sobrenatural do mundo. A verdade, porém, é que, apesar de Deus habitar neste mundo, está separado do mesmo por um abismo eternamente intransponível. Por mais íntima que seja sua identificação com a obra de suas mãos, essa obra é e eternamente deverá ser diversa e separada dele. Ele deve ser antecedente e independente da mesma. Deus transcende a todas as suas obras, ao mesmo tempo que permanece presente dentro delas. Ora, o que significa a onipresença divina na experiência cristã direta? Simplesmente significa que Deus está aqui. Onde quer que nos encontremos, Deus está. Não existe lugar, nem mesmo pode haver, onde Ele não esteja. 10 milhões de pessoas em pontos os mais diversos e separadas umas das outras por distâncias enormes poderiam dizer com a mesma medida de veracidade: Deus está aqui. Nenhum ponto está próximo de Deus do que qualquer outro. Geograficamente falando, ninguém está mais distante ou mais próximo de Deus do que qualquer outra pessoa. Essas verdades são aceitas por todo crente instruído nas Escrituras. A nós compete pensar e orar a respeito delas, até que comecem a resplandecer dentro de nós. No princípio, Deus. O princípio de tudo não foi a matéria, pois esta não surge espontaneamente. Torna-se necessário uma causa antecedente, e Deus é essa causa. Não foi a lei, pois a lei é apenas o processo a que toda a criação obedece. Esse processo teve de ser planejado, e o planejador foi Deus. Não foi a mente, pois a mente também é algo criado por Deus e deve ter um criador. Deus foi o princípio, a causa primeira da matéria, da mente e da lei. É aqui que devemos começar. Adão pecou, e em seu pânico tentou freneticamente fazer o impossível, esconder-se da presença de Deus. Davi, igualmente, devia estar desorientado quando tentou escapar da presença divina, e escreveu: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E a seguir, em um de seus mais belos salmos, passou a celebrar a glória da onipresença divina. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Salmo 139, do versículo 7 ao 10. E ele sabia que Deus ser e ver eram a mesma coisa, que a presença divina o via e estava com ele antes mesmo que nascesse, a observar o mistério da vida que nele se desenvolvia. Salomão exclamou:
Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8:27. Paulo assegurou aos atenienses: Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:27-28. Se Deus está presente em cada ponto do espaço, se a todo lugar que vamos ele lá se encontra, e nem mesmo podemos conceber um lugar onde ele não esteja, nesse caso, por que essa presença divina não é o fato mais exaltado em todo o universo? O patriarca Jacó, num ermo solitário povoado de uivos, Deuteronômio 32:10, respondeu a esta pergunta. Ele teve uma visão de Deus e exclamou maravilhado: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Gênesis 28:16. Jacó jamais estivera por um instante sequer fora do círculo daquela presença que a tudo permeia, porém não o sabia. Essa era a sua dificuldade, que por sinal também é a nossa. Os homens não sabem que Deus está aqui. Que diferença haveria se o soubessem? A presença e a manifestação da presença não são a mesma coisa. Pode haver uma coisa sem a outra. Deus acha-se presente em todo lugar, embora estejamos completamente inconscientes deste fato. Mas ele somente se manifesta quando temos consciência de sua presença. De nossa parte, deve haver rendição ao Espírito Santo, cuja tarefa consiste em revelar-nos o Pai e o Filho. Se nos submetermos a ele, obedecendo-o de boa vontade, Deus se manifestará a nós, e essa manifestação será a diferença entre ser cristão só de nome e ter uma vida que irradia a luz divina. Deus está sempre presente em todo o universo e procura sempre revelar-se a nós, e deseja revelar não somente que ele existe, mas também o que ele é. Não se negou a revelar sua plenitude a Moisés. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Êxodo 34:5. Deus não apresentou apenas uma proclamação verbal de sua natureza, mas igualmente revelou seu próprio eu a Moisés, de tal modo que o rosto de Moisés brilhava com uma luz sobrenatural. O momento em que começarmos a crer realmente na promessa de autorrevelação de Deus será grandioso para nós. Ele prometeu muito, mas não prometeu mais do que pretende cumprir. Nossa busca de Deus é bem-sucedida justamente porque Ele próprio está sempre procurando manifestar-se a nós. A revelação de Deus ao homem não significa que ele venha de um lugar distante para fazer uma breve e momentânea visita à alma do homem. Se pensarmos dessa maneira, estaremos cometendo um engano. O contato de Deus com a alma ou da alma com Deus não deve de forma alguma ser concebido em termos dimensionais. Não há a menor ideia de distância física envolvida nesse conceito. Não se trata de uma questão de quilômetros e sim de experiência. Quando falamos sobre estar perto ou longe de Deus, empregamos uma linguagem cujo significado se aplica ao nosso relacionamento diário com as pessoas. Um indivíduo pode dizer: sinto que meu filho está se aproximando mais de mim à medida que cresce. No entanto, esse filho tem vivido ao lado de seu pai desde que nasceu e nunca esteve afastado de seu pai, a não ser uns 2 dias, durante toda a sua existência. Portanto, o que poderiam significar as palavras desse pai? É óbvio que ele está fazendo alusão à vivência. Quer dizer que o jovem está conhecendo mais internamente a seu pai, com mais compreensão que as barreiras do pensamento e dos sentimentos entre pai e filho estão desaparecendo e que estão ficando mais unidos de mente e de coração. Por conseguinte, quando cantamos "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti", não pensamos na proximidade de lugar, mas antes acerca da proximidade de relacionamento. Nós desejamos intensificar nossa percepção espiritual, é uma maior identificação com Ele, uma consciência mais perfeita da presença divina. Jamais precisaremos gritar como se Deus estivesse ausente. Ele está mais perto de nós que nossa própria alma, mas em nosso interior que nossos mais secretos pensamentos. Por que algumas pessoas encontram a Deus de um modo que outras não conseguem fazê-lo? Porque Deus manifesta sua presença a alguns e permite que milhares de outros vivam lutando na meia-luz de uma experiência cristã imperfeita. Naturalmente,
A vontade de Deus é a mesma para todos. O Senhor não tem predileção especial por ninguém. Tudo quanto Ele tem feito por um de seus filhos está disposto a fazer por todos. A diferença não está em Deus, mas em nós. Escolhamos ao acaso 20 dos grandes santos de Deus cujas vidas e testemunhos sejam bem conhecidos, quer sejam personagens bíblicos ou cristãos bem conhecidos dos tempos posteriores às Escrituras. Examinando suas vidas, veremos que todas elas são diferentes. Algumas vezes, a diferença é tão grande que nos deixa completamente espantados. Quão diferentes eram, por exemplo, Moisés e Isaías, Elias e Davi? Que diferença entre João e Paulo, Francisco de Assis e Lutero, Finney e Tomás à Kempis? Essas diferenças são tão grandes como a própria vida humana. Diferenças de raça, de nacionalidade, de educação, de temperamento, de hábitos e de qualidades pessoais. Não obstante, todos percorreram cada um dentro de sua própria época, uma estrada excelente na vida espiritual, num nível muito superior ao caminho seguido pelos cristãos em geral. Tais diferenças entre os santos devem ter sido incidentais e sem a menor significação aos olhos de Deus. Todos eles possuíam, porém, uma qualidade vital que os unificava. Que qualidade era essa? Aventuro-me a sugerir que essa grande qualidade vital que todos os santos do Senhor têm em comum é a receptividade espiritual, que os torna sensíveis às coisas espirituais e os impele em direção a Deus. Sem tentar uma análise profunda, direi simplesmente que tinham certa consciência espiritual e se empenharam em cultivá-la, até que se tornou o elemento mais importante de suas vidas. Diferiam das outras pessoas porque procuravam satisfazer a fome da alma. Adquiriam no decorrer da existência o hábito de abrir o coração às coisas espirituais. Não se mostraram desobedientes às visões celestiais recebidas. Conforme Davi disse acertadamente: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 27:8. Como acontece com tudo o que há de bom no homem, esta disposição favorável também é Deus que opera. Reconhecemos nisso a soberania de Deus, e assim também pensam até mesmo aqueles que não têm se preocupado muito com esse ponto teológico. Por mais simples que seja o fato de reconhecermos que Deus opera tudo em nós, quero fazer uma advertência a esse respeito de uma preocupação demasiada com esse assunto, pois o exagero é o caminho mais certo para uma passividade estéril. Deus não considera que seja responsabilidade nossa compreender os mistérios da eleição, da predestinação e da soberania divina. A maneira mais segura e acertada de proceder com despeito a essas verdades é levantar os olhos a Deus e dizer-lhe em atitude de humildade: Senhor, tu sabes. Essas coisas pertencem à profunda e misteriosa onisciência de Deus. O sondá-las pode tornar alguém em teólogo, mas jamais fará dele um santo. A sensibilidade espiritual não é uma qualidade isolada. Pelo contrário, é mais um conjunto de qualidades, uma mescla de diversos elementos dentro da alma. Trata-se de uma afinidade, de uma tendência, de uma reação favorável, de um desejo de alcançar o mundo espiritual. Disso se conclui que ela pode existir em diversos graus, que podemos possuí-la um pouco mais ou um pouco menos, dependendo exclusivamente de nós mesmos. Pode crescer através do exercício ou pode definhar pela negligência. Não é uma força soberana e irresistível que nos sobrevém de momento. Realmente, é um dom de Deus, mas que deve ser reconhecido e cultivado como qualquer outro dom, para que possa cumprir o propósito por que nos foi dado. O fato de esta verdade não estar sendo compreendida causa muitas e sérias falhas entre os evangélicos de hoje. A ideia de se cultivar e exercitar a receptividade espiritual, tão importante para os santos da antiguidade, atualmente não tem mais lugar no quadro geral da nossa vida cristã. Geralmente, consideramos esse processo muito lento e simples demais. Queremos uma ação mais rápida. Uma geração de crentes que cresceram apertando botões e lidando com máquinas automáticas impacienta-se perante métodos mais lentos e menos diretos para atingir os seus alvos. Temos procurado aplicar os métodos mecânicos de nossa época às nossas relações com Deus. Lemos um capítulo da Bíblia,
Temos um breve momento devocional que logo encerramos afobadamente e procuramos preencher nosso vazio interior indo a uma reunião evangélica ou ouvindo mais uma história emocionante, relatada por algum aventureiro religioso que tenha acabado de voltar de algum lugar distante. Os resultados trágicos dessa atitude são visíveis. Vidas superficiais, vãs filosofias religiosas, cultos evangelísticos em que a preocupação é uma programação agradável, a glorificação de homens, a confiança na aparência religiosa em associações religiosas sem qualquer realidade espiritual, o emprego de métodos seculares na vida da igreja, falta de discernimento entre a personalidade dinâmica e o poder do espírito. Essas e outras coisas parecidas são os sintomas de uma horrível enfermidade, de uma profunda e grave enfermidade da alma. É mister um coração resoluto e uma coragem ilimitada para que nos desprendamos das cadeias de nossa época e retornemos aos caminhos bíblicos. E isso é perfeitamente possível. De tempos em tempos no passado, certos cristãos agiram dessa maneira. A história tem registrados vários desses retornos em grande escala, liderados por homens como Francisco de Assis, Martinho Lutero e George Fox. Infelizmente, no presente, não parece haver nenhuma perspectiva de surgir em Lutero ou em Fox. Se devemos ou não esperar um retorno assim antes da vinda de Cristo, é uma questão em torno da qual os crentes não estão plenamente de acordo, mas isso não tem uma importância tão grande para nós por enquanto. Não digo que eu saiba o que Deus, em sua soberania, ainda poderá vir a fazer em escala mundial, mas o que Ele fará por um homem simples que busque a sua face, creio que sei e posso dizer. Qualquer homem que se dedicar inteiramente a Deus, começar a exercitar sua vida espiritual e procurar desenvolver sua sensibilidade para as coisas espirituais, mediante confiança, obediência e humildade, verá que os resultados ultrapassarão e tudo o que ele poderia desejar em seus momentos de mais intensa busca. Todo indivíduo que, através do arrependimento e de um retorno sincero a Deus, quiser libertar-se dos moldes tradicionais e quiser tomar apenas a Bíblia como seu padrão espiritual, ficará maravilhado com o que achará nas Escrituras. Concluindo, a onipresença de Deus é um fato. Deus está aqui. O universo inteiro está vivo pela sua vida, e Ele não é um Deus estranho ou alheio, mas antes é o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, cujo amor, há 2000 anos, tem envolvido toda a raça humana pecaminosa, e sempre busca a nossa atenção, desejando revelar-se a nós e comunicar-se conosco. Temos em nós mesmos a possibilidade de conhecê-lo, se tão somente atendermos ao seu chamado. E a isto chamamos de estar à procura de Deus. E o conheceremos cada vez mais, à medida que nossa receptividade for sendo aperfeiçoada através da fé, do amor e da prática. Ó Deus e Pai, arrependo-me da maneira exagerada com que tenho me preocupado com as coisas materiais. O mundo tem imperado demais em mim. Tu estás aqui, o tempo todo, e eu não o sabia, tendo estado cego para a tua presença divina. Abre os meus olhos, para que eu te contemple em mim e ao meu redor. Em nome de Cristo. Amém.